Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha, Maratona de Ponta Grossa 2023. Sim, vamos fazer a análise de todos os percursos, porque é uma prova que conta com distâncias de 42K, 21K, 10K, 5K, todas elas circuito fechado, nada de ficar dando voltas e voltas e voltas, e a prova que vai acontecer no dia 16 de julho de 2023. Vamos fazer a análise de todos esses percursos após a vinheta? Vamos lá! Muito bem, galera, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Como eu vou fazer a análise de 4 percursos, eu vou fazer o seguinte: você que vai participar dos 42 km, essa é a primeira distância que eu vou fazer a análise do percurso, falar algumas dicas para você. Mas você que vai fazer os 21K, nesse minuto que está passando aqui, começa a análise do percurso dessa distância. Para você que vai fazer os 10K dessa prova, nesse minuto que está passando aqui, inicia a análise do percurso. E para você que pretende participar da prova dos 5 km, nesse minuto que está passando aqui, começa a análise desse percurso. Fechou? Muito bem, então vamos começar a análise do percurso dos 42 quilômetros da Maratona de Ponta Grossa, prova que vai acontecer no dia 16 de julho. Vai mostrar aí na tela para vocês o gráfico e algumas considerações. Veja. Muito bem, gente, eu quero que você observe, aqui é o desenho de todo o percurso e aqui nós temos a altimetria. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é nessa altimetria. É uma prova com um percurso de muito desafio no sentido de altimetria. Muitas subidas, muitas descidas. Eu já quero te chamar a atenção aqui no quilômetro 38 e depois no quilômetro 39. É uma loucura isso aqui. Na verdade, gente, eu quero te chamar a atenção como um todo, né? O final da prova, ela é bem sinistra, mas o percurso inteiro tem as suas particularidades. Eu vou fazer uma varredura geral do percurso e depois falar da altimetria com algumas quilometragens que eu sinto importância. Bora lá! Muito bem, gente, então vamos lá. Essa prova, ela larga desta praça aqui, a Praça Barão do Rio Branco. Vai acessar a rua aqui, que é a Saldanha Marinho, vai pegar a paralela aqui, que é a Avenida Doutor Vicente Machado. A gente vai correr por uma longa distância aqui na Vicente Machado em direção a Conselheiro Barradas. Corremos uma longa distância aqui nessa Conselheiro Barradas, que depois vira Rua General Carlos Cavalcante. Vamos fazer aqui ó, uma longa distância aqui nessa rua, que é a General Carlos Cavalcante. Continua, tá vendo? Ó, General Carlos Cavalcante. E aqui a gente vai fazer um bate-volta, tá vendo? Ó? Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar nessa parte aqui, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fazemos uma volta aqui dentro, observe, e depois acessamos novamente aqui a rua, Avenida General Carlos Cavalcante. Entramos à direita aqui nessa rua, deixa eu ver aqui, ó, o nome dessa rua é Rua Leopoldo Frois, tá? Vamos correr aqui indo em direção para cima aqui, né, em relação ao gráfico, nós estamos indo para cima, vamos fazer uma volta e vamos pegar essa rua aqui muito conhecida, que é a Avenida Bispo Dom Geraldo de Pelanda. Vamos correndo aqui pela Geraldo de Pelanda, né, observe que toda essa distância aqui, ó, pela Geraldo de Pelanda, e continuamos aqui pela Bispo Dom Geraldo de Pelanda, uma longa distância por essa rua, e vamos acessar aqui a Rua Doutor João Ceci Filho. Vamos acessar essa rua que é a Júlia Vanderlei, e aqui pegamos a direita, subimos um pouquinho aqui pela Avenida Bonifácio Vilela, observe. Nós estamos ainda passando por essa rua Bonifácio Vilela, ela vira Avenida Monteiro Lobato. Vamos subir a Monteiro Lobato, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, ó. Você sobe a Monteiro Lobato, observe que tem uma volta ali daqui um pouquinho. Vai subir a Monteiro Lobato, vai continuar, vai fazer uma volta aqui, retornar pela Monteiro Lobato, vamos fazer uma quebra e entrar nessa rua Eusébio Batista Rosas, né? Depois viramos aqui na rua
Antônio João. Estamos, como eu disse, indo em direção à largada. Vamos pegar a Anita Garibaldi e aqui, ó, quero diminuir um pouquinho, ó, porque ainda estamos, ó, descendo a Anita Garibaldi. Pegamos essa aqui, que é a rua Balduino Torres, Tuques, né? Opa, desculpa, vamos lá. Balduino Taques, né? E daí continuamos descendo aqui, passamos em frente ao lado aqui do cemitério municipal. E aqui, ó, se você observar, está a largada. Aqui, só para você ter uma ideia, estamos no quilômetro basicamente 21. Inclusive, é o percurso do 21. E como eu disse, aí a gente chegou no quilômetro 21. Na verdade, quem vai fazer os 21 quilômetros vai terminar. E para quem vai fazer os 42, continua da seguinte forma. Observe. Então, como eu disse, quando a gente chegar aqui, quem vai fazer o 21 vira e termina a prova. E quem vai fazer os 42 vai virar à direita aqui. Então, vira à direita. Vai entrar aqui na Avenida Presidente Visconde de Itaunay, vai subir, vai fazer um bate-volta, aqui ó, observe que nessa rua, Avenida João Manuel dos Santos Ribas, tá? Observe que ele vai, sobe, desce pela mesma rua, faz o retorno pela mesma rua, vai pegar aqui, acessando aqui novamente a Visconde de Itaunay, vai fazer uma volta, vai voltar de novo aqui praticamente para a largada, aqui ó, aqui, exatamente aqui foi onde parou o 21, vai continuar agora para baixo. Desce a rua Balduino Taques novamente, né? Pega essa rua Balduino Taques agora para baixo, vai descendo, vai fazendo todo o contorno pela cidade, pega a rua Emílio de Menezes e vai entrar aqui na Visconde de Mauá. A Visconde de Mauá é muito conhecida também. Nós vamos fazer um bate-volta nela, você vai perceber, ó, a gente está descendo aqui, observe, vai fazer toda essa descida aqui na Visconde de Mauá e aqui é um bate-volta. A gente volta, sobe novamente a Visconde de Mauá, observe, e daí nós vamos acessar aqui, ó, continua na Visconde de Mauá, na verdade, ó, e acessamos aqui a Avenida Aldo Vergani. Aqui nós estamos indo em direção ao lago. Observe, ó, aqui o Lago Olarias, a gente passa pelo Lago Olarias e agora já estamos voltando, né? Estamos praticamente terminando a prova, entrando aqui na rua Maria de Rita Perpétuo Cruz, né? Sobe, faz algumas quebras aqui, ó. Estamos já subindo, indo em direção novamente à chegada, na verdade à largada, né? E a chegada é no mesmo ponto onde largou, que é na Praça Barão do Rio Branco. É um percurso, claro, né? Pega muitas ruas, são 42 quilômetros, né? A ideia é a gente fazer essa dessecada nas ruas aqui, mas o mais importante não são as ruas que nós vamos passar, mas sim a altimetria. E eu quero te chamar a atenção nesse sentido a partir de agora. Observe lá no gráfico. Aqui é o início da prova. Eu quero que você perceba que os primeiros 7 quilômetros, ele tem uma tendência para descida. Então, ó, nós temos aqui, ó, chegamos nesse momento aqui no quilômetro 7, tá? A partir daí você tem do quilômetro 7 até aqui o quilômetro 10,3, até o 10, uma variação altimétrica. E aqui tem a primeira subida bem forte da prova, que é do quilômetro 10, 10,5 mais ou menos ali, né? Do quilômetro 10,5 até o 12. Então você tem ali basicamente 1,5 km, na verdade 1,7 km de uma subida bem forte. Entra numa parte um pouquinho mais de sobe e desce, e aqui há um dado importante, no quilômetro 15 você tem esta subida forte, que ela é curta, de 500 metros, mas ela é uma subida forte, logo desce, sobe. Você vai perceber que do quilômetro, na verdade, 15 até basicamente aqui, ó, até o quilômetro 35, uma variação altimétrica o tempo todo. Sobe, desce, tá vendo, ó? Aqui, inclusive no quilômetro 20, você tem uma subida bem forte até o 21,9, então basicamente 2 quilômetros. Só que os mesmos 2 quilômetros que a gente sobe, a gente também desce, observe ali, ó, do quilômetro 21,9, ou seja, 22 até o 23,3, então a descida é até um pouquinho mais curta, uma variação altimétrica, uma descida bem forte no quilômetro 25 até o quilômetro 26, 25,5, né? Do 25,5 até o 26,5, 1 quilômetro de descida,
E do 26,5 até o 27,5, 1 km de subida. Você entra numa variação altimétrica, né, do 27,5 até aqui, ó, exatamente esse ponto, até o 35, uma variação altimétrica com sobes e desces, e aqui eu te chamo a atenção. Quilômetro 35, observe que até o quilômetro 37,2, então você tem 35,2 até o 37,2, 2 quilômetros de uma descida muito forte. E aí, tome cuidado, porque você entra numa parte plana até o quilômetro 38, mais ou menos, e do 38 até o 41, alguma coisinha, ó, 0,6, subida sinistra. Então eu contaria do 38 até o 38,800, ou seja, 800 metros de uma primeira subida forte, desce e chega no quilômetro 39. O famigerado quilômetro 39 dessa prova, porque é do quilômetro 39 até o 41,6, quase fechando uma prova, uma subida bem íngreme, sinistra, mas em compensação termina com uma descida forte até o quilômetro 42. É uma prova que tem que usar muito a técnica. Inclusive é até difícil de explicar para vocês diante de tanta subida e descida. Mas o link deste percurso, que foi desenhado no Strava, encontra-se na descrição desse vídeo e você pode verificar todos os detalhes com toda a análise que você pode fazer. Alguns pontos eu te chamo a atenção mais uma vez. Observe, lá nos primeiros 7 quilômetros você tem uma tendência para descida. Do quilômetro 7 até o 35, você tem uma variação altimétrica com muitas subidas e descidas. E depois, do 35 até o 41,6, basicamente uma descida muito forte com subida longa e termina com descida. Difícil ter uma parte longa plana nessa prova. Maratona de Ponta Grossa, 42 quilômetros, essa foi a análise do percurso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós. Inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Mas agora vamos começar a análise do percurso dos 21 quilômetros da Maratona de Ponta Grossa. Um percurso fechado, nada de ficar dando voltas e voltas e voltas. E o percurso dos 21 quilômetros, basicamente, são os primeiros 21 quilômetros da maratona. Prova que vai acontecer no dia 16 de julho, eu espero você lá. Eu vou mostrar para vocês o gráfico que vai aparecer na tela agora. Muito bem, gente, aqui nós temos então o desenho do nosso percurso e aqui a altimetria. Então eu quero te chamar a atenção primeiro com relação à altimetria, eu vou explicar depois isso aqui para vocês, mas essa parte aqui de baixo, ó, você tem uma parte inicial que desce e depois uma parte um pouquinho mais variação altimétrica, né, com um final, uma subida e depois uma descida bem forte. Mas eu quero te falar como é que é em relação ao nosso percurso. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante, a largada dessa prova é na Praça Barão do Rio Branco. Nós vamos acessar aqui a Saldanha Marinho e vamos pegar a paralela aqui a ela, que é a Avenida Doutor Vicente Machado. Então eu quero que você observe que na Vicente Machado nós corremos uma longa distância nela. Na verdade, depois ela vai virar Rua Conselheiro Barradas, tá? E na Conselheiro Barradas nós subimos até a Carlos Cavalcante, né? E na Carlos Cavalcante a gente vai, ó, um longo percurso nela até chegar a uma rua aqui, que inclusive a gente vai fazer a volta aqui, ó, bem na entrada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, não chega a entrar, faz uma volta, tá? E depois acessamos aqui à direita na Rua Leopoldo Frois, tá? Vamos subir aqui a Rua Leopoldo Frois, vamos fazer, ela vai virar depois, né, Avenida Bispo Dom Geraldo Pelanda, muito conhecida em Ponta Grossa. Vamos correr uma longa distância pela Dom Geraldo de Pelanda, observe, toda essa aqui, ó, é a Rua Dom Geraldo de Pelanda. E aqui nós já estamos voltando em direção à largada, mas, ó, continua na Bispo Dom Geraldo de Pelanda. Ela vai virar aqui a Rua Doutor João Ceci Filho. Estamos indo em direção aqui à Rua Júlia Vanderlei. Vamos subir aqui essa Avenida Bonifácio Vilela. Observa que sobe, né?
subimos essa rua, que depois ela vai virar Monteiro Lobato, tá vendo? Ó? Aí, aqui, ela vai continuar na Monteiro Lobato, vai fazer um bate-volta. Observe que tem até o desenho da volta. A gente vai fazer uma volta aqui, depois vamos acessar a direita, pegamos a Eusébio Batista Rosas, descemos, entramos aqui então na rua João Antônio, observe ali, e depois acessamos aqui essa que é a Anita Garibaldi. Descemos a Anita Garibaldi e depois pega a rua Baduíno Táxi, né? Desce essa rua que é a Baduíno Táxi, vou até diminuir um pouquinho aqui o nosso gráfico para você perceber que nós estamos no final, né? Chegamos aqui então, passamos próximo ao cemitério municipal e quando acessamos aqui, chegamos nesse ponto, voltamos aqui, né? Entramos, obviamente, aqui à esquerda e entramos aqui, chegamos na Praça Barão do Rio Branco, que é onde começa a prova e, obviamente, onde termina. Então, a ideia aqui foi para, principalmente você que conhece Ponta Grossa, tentar entender as ruas que essa prova vai passar. Mas eu acredito que o mais importante, obviamente, seja a gente prestar atenção no que diz respeito à altimetria. Então, observe o que vai aparecer para vocês agora. Muito bem, eu quero que você olhe aqui embaixo, né, o que acontece com a altimetria. Primeira coisa importante, os primeiros 7 quilômetros, então ele vai até aqui, na verdade um pouquinho mais, tá? 8,5. Você tem uma tendência para descida, mas mesmo nela você tem descidas fortes, um pouco de subida, mas tem uma descida bem forte que vai começar aqui no quilômetro 2 e vai terminar basicamente aqui no quilômetro 6, tá vendo? Ó? Tem até uma quebrinha aqui, né, de uma pequena subida, mas ela quase nem conta até o quilômetro 6, entra numa variação altimétrica para fechar aqui no quilômetro 8,500 basicamente, 8,400. Então os primeiros 8,5 km tende para descida. Em compensação, do quilômetro 8,5 até o 20,2, ele tem uma tendência para subida e com algumas subidas fortes. Por exemplo, já no 8,5, você tem uma subida do 8,5 até o 10,300, então quase 2 km de uma subida longa. Você entra numa descida, volta a subir e aqui uma descida bem forte do quilômetro 12,3 até o 12,8. Então 500, 600 metros de uma descida bem forte. Em compensação, do quilômetro 12,8 até o quilômetro 13,6 de uma subida bem forte, desce de novo, sobe e aqui entra numa variação altimétrica, gente, com descidas longas e fortes e subidas longas e fortes, do quilômetro 14,5 até basicamente o quilômetro 19, tá? Então, do 14,5 até o 19, uma variação altimétrica, com algumas descidas e subidas fortes. Mas aqui eu quero te chamar a atenção, que no quilômetro 18,9 ou no 19, você tem uma subida longa, de 1,2 km basicamente, bem forte, até chegar basicamente no quilômetro 20, 20,2. E aí termina essa prova descendo uma descida forte até finalizar os 21 quilômetros desta prova que acontece no dia 16 de julho, Maratona de Ponta Grossa 2023. O link deste percurso encontra-se na descrição desse vídeo, ele foi desenhado no Strava e ali você pode visualizar alguns outros detalhes, criar a sua estratégia para participar dessa prova dos 21 quilômetros da Maratona de Ponta Grossa. Beleza, gente? Mas se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Mas agora vamos começar a análise do percurso dos 10 quilômetros da Maratona de Ponta Grossa, prova que vai acontecer no dia 16 de julho e conta com distâncias de 42, 21, os 10 quilômetros que eu vou começar agora e também tem a prova de 5K. Observe o que vai passar na tela para vocês. Muito bem, gente, aqui é o percurso, né, da prova dos 10 quilômetros e aqui a altimetria. Então, primeiro eu quero te mostrar a altimetria, né, dessa prova. Os primeiros, observe aqui que os primeiros 5,5 km você tem uma tendência para descida, mas algumas subidas nós temos, tende para descida. Em compensação, depois você tem o final de prova tendendo para subida. Então, é assim, né? Tem várias subidas e descidas, mas primeiro eu quero secar ou dessecar o percurso aqui para vocês. Então,
A largada dessa prova é na Praça Barão do Rio Branco, vai acessar aqui a Saldanha Marinho e vai pegar a paralela a ela, né, que é a Avenida Doutor Vicente Machado. Então observe que a Vicente Machado, ela é uma rua um pouquinho longa, nós vamos inclusive depois continuar aqui, né, quase que a continuação dela, que é a Conselheiro Barradas, tá? Deixa eu diminuir aqui, ó. A gente corre na Conselheiro Barradas, aqui ela vai virar Rua General Carlos Cavalcante, é basicamente a mesma rua, né? E chegando nesse ponto aqui, ó, nós vamos acessar aqui a Rua Pereira Passos, observe, sobe e vamos fazer um bate-volta aqui, que a gente vai em direção a essa aqui, que é a Bispo Dom Geraldo de Pelanda, né? Então, observe, ó, a gente vai fazer essa Dom Geraldo de Pelanda, na verdade ela é na volta, porque na ida ela está escrito, né, que é Rua Pereira Passos. Vamos fazer um bate-volta, voltar por ela, então é a Rua Bispo Dom Geraldo de Pelanda. Vamos voltar por ela, vamos fazer uma longa distância por ela, observe. E, ó, ela continua sendo a Avenida Dom Geraldo de Pelanda, tá? E chegamos aqui a acessar a Rua Doutor João Ceci Filho. Então, estamos aqui indo em direção à Rua Júlia Vanderlei. E na Rua Júlia Vanderlei, depois a gente vai virar à esquerda, aqui na Rua Coronel Bittencourt, para fechar a prova na Praça Barão do Rio Branco, onde tudo começou. Percurso fechado. Mas eu quero te mostrar alguns pontos importantes que você tem que prestar atenção no que diz respeito à altimetria. Vamos ver? Muito bem, está aparecendo aqui para vocês de novo o gráfico, então observe que, como diz aqui, a gente percebe que começa com uma certa elevação de 200 metros, mas não conta nada, mas do quilômetro ali, então do início até basicamente o quilômetro 1,4, uma tendência de descida, com uma pequena subida aqui. Daí você tem um morrinho aqui, né, do 1,4 até 1,7, então veja, 300 metros, não conta nada. Mas eu quero que você observe que do quilômetro 1,8, quase 2, até o quilômetro 3,2, então basicamente 2,3 km de uma descida bem forte. Depois você tem uma subida pequena, curta, diga-se de passagem, e do quilômetro 3,5 até o quilômetro 5,5, 2 km de descida. Então você teve aqui do 1,700 até o 3, então basicamente 1,5 km e depois mais 2,5 km de descida. Então até o quilômetro 5,5 basicamente tende para descida. E agora começam as subidas, porque do quilômetro 5,5 até exatamente esse ponto aqui, que é do quilômetro 7, então do 5,5 ao 7, 1,5 km de uma subida forte. Aqui você entra numa depressãozinha, né? É uma parte um pouquinho mais plana, diga-se de passagem, da prova, e depois entra nessa descida, do quilômetro 9 até o quilômetro 9,5. Você vai ter aí basicamente 500 metros a 400 metros de uma subida e termina com uma descida forte até chegar na Praça Barão do Rio Branco. Beleza, gente? Eu vou deixar o link desse percurso para você ter todas as informações, esse percurso que foi desenhado no Strava, na descrição desse vídeo. Mas se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Fechou? Mas agora vamos começar a análise do percurso dos 5 quilômetros da Maratona de Ponta Grossa 2023, prova que vai acontecer no dia 16 de julho. Essa prova conta com distâncias de 42, 21, 10 e 5K que você está assistindo agora e vai aparecer o percurso na tela para vocês. Muito bem, gente, esse aqui é o percurso, né? Aqui é o desenho do percurso e aqui a altimetria. Então eu quero te chamar a atenção, essa parte aqui inicial, ela parece ser uma subida, mas não é, é uma parte um pouquinho plana. Então você vai ter aí os primeiros 3 quilômetros tendendo para a descida, depois você tem mais um pouquinho de uma subida, volta a descer, sobe novamente e termina com descida. Mas eu vou dessecar isso aqui para vocês. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o que acontece com o percurso, né? Vamos lá, nós vamos largar aqui da Praça Barão do Rio Branco, vamos acessar essa rua que é a Saldanha Marinho e vamos pegar a paralela a ela aqui, que é a Avenida Doutor Vicente Machado. Observe que a Vicente Machado é essa rua longa aqui,
Depois ela vai até se tornar, outro nome, é a Conselheiro Barradas, tá? E aqui na Conselheiro Barradas, a gente vai até uma determinada distância, que eu vou mostrar aqui para vocês já já, e vamos fazer a volta. E essa volta aqui é na Avenida Bispo Dom Geraldo de Pelanda. Nós vamos fazer uma longa distância aqui na Dom Geraldo de Pelanda, vamos entrar depois aqui na Rua Doutor João Ceci Filho, né? Depois acessar a Rua Júlia Vanderlei, até entrar aqui na Coronel Bittencourt e fechar a prova na Praça Barão do Rio Branco, onde tudo começou. Então vamos falar de novo um pouquinho a respeito da altimetria? Então se liga. Como eu disse para vocês, aqui embaixo mostra a altimetria. Isso aqui, apesar de parecer que é uma subida, não é uma parte plana, né? Você tem que entender que está desenhado aqui o equivalente a 5 km, então é uma escala bem diminuta. Então você tem essa parte plana. Daí tem uma parte, um falso plano tendendo para descida. Aqui você tem uma subidinha que é praticamente plano, mas do quilômetro 2 até o quilômetro 3 você tem uma primeira descida. Nos 3 primeiros quilômetros você tem então falsos planos tendendo para descida e inclusive o último quilômetro é uma descida. Em compensação, ali do quilômetro 3 até o quilômetro 3,8, na verdade, quase 1 quilômetro, tá? São 800 metros, mas é quase 1 quilômetro de uma subida. Entra nessa parte que é uma descida até forte, né? Do quilômetro 3,8 até o 4. Então, 200 metros de uma descida forte. E depois outros 100 metros de outra descida forte. Mas daí no quilômetro 4,5 até o quilômetro 5, na verdade até o quilômetro 4,900, você tem uma subida bem forte. E depois fecha com basicamente 200 metros, aqui tem um desenho de 5,200, né? O que é bom, né? Para não correr exatamente 5 km, de uma descida, então você termina descendo de forma bem forte. É um percurso bem interessante, dentre os 4 percursos ele é o percurso mais rápido, não só porque tem 100 km, mas é porque tem poucas subidas e descidas comparado com as outras distâncias. O link deste percurso encontra-se na descrição desse vídeo e ele foi desenhado no Strava para você poder analisar com os seus olhos e criar as suas estratégias. E se você gostou do vídeo, dá um joinha lá para nós, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês. Maratona de Ponta Grossa 2023, prova que vai acontecer no dia 16 de julho. Um beijo e abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.